Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Que a paz e a graça do Senhor esteja reinando em sua vida. Mais um dia, mais uma manhã, que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida. Estou aqui mais uma vez para compartilhar um texto da palavra do Senhor, trazer uma reflexão para o nosso crescimento, para a nossa edificação, com o desejo que Deus fale no seu coração mais uma vez. Desta feita eu quero ler 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Quero falar sobre a oração de Jabez. Falar sobre apoderando-se do favor de Deus. Como Jabez nos ensina através dessa oração e através do seu gesto ilustre da sua vida, que o texto diz que era ilustre. Diz assim a palavra do Senhor. Foi Jabez mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhes Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Esse texto é um texto perdido, assim, entre aspas, é um texto interessante, está no meio de uma descrição dos descendentes de Judá, é um texto que muita gente nem gosta, porque está falando de genealogia, é um texto que trata de muitos nomes e às vezes a gente até passa por cima desses textos. Mas é um texto para a gente pensar, meditar, refletir, como Deus é surpreendente, como Deus é gracioso, como Deus se importa com as nossas vidas. Como Deus pode mudar a história de qualquer pessoa. Como Deus, de forma graciosa, atendeu o pedido deste homem, cujo nome revelava quem ele era, porque sua mãe sofrera muito, tivera muitas dores, e colocou o nome dele de Jabez, que significa aquele que causa dores. Jabez significa isso. Então, dentro da cultura de Israel, era como se ele tivesse nascido com uma pecha, com um estereótipo, com um destino de ser amaldiçoado. Alguém que veio ao mundo para causar dores. Alguém que veio ao mundo e não era bem-vindo, ou já nasceu ou já chegou com um nome que revelava algo negativo, algo muito ruim. Por isso que ele ora, por isso que ele coloca o seu coração diante de Deus, e a sua oração é uma oração que nos inspira, que nos mostra, que muitas vezes nós podemos estar satisfeitos ou conformados com uma vida medíocre, uma vida pequena, uma vida que não causa impacto na vida das pessoas, que não tem boa influência, ou que não tem desfrutado do melhor que Deus tem para nós. E esse texto mostra como Deus responde às nossas orações, como Deus quer nos abençoar. Portanto, ele experimentou uma ação sobrenatural de Deus. Ele obteve a resposta da sua oração. O texto diz que Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Deus é esse Deus maravilhoso que quer nos abençoar, quer abençoar nossas vidas, abençoar nossas famílias, quer mudar a nossa história, a história daqueles que estão vivendo de uma forma triste, de uma forma que não estão felizes ou não estão satisfeitos. E vamos analisar o conteúdo da oração de Jabez, e tirar algumas lições preciosas para a nossa vida, então, nessa manhã. O primeiro pedido dele é, Senhor, tomara que me abençoes. Quando ele pede a bênção de Deus, ele está, na verdade, pedindo para Deus entrar na sua vida e mudar um quadro que para ele era um quadro de maldição, um quadro de negação, de negatividade. Ele queria uma vida diferente, queria que o Senhor mudasse a vida dele. Quando ele pede para Deus abençoar, ele está pedindo algo sobrenatural, algo que não está no domínio humano.
que só Deus pode fazer, que só Deus pode agir, que só Deus, que está só no controle e no comando de Deus, está dentro da agenda soberana de Deus. Portanto, nesta impossibilidade humana, ele diz: tomara que o Senhor me abençoe. Portanto, queridos, pedir bênção é pedir um favor, é pedir algo que nós não conseguiríamos com as nossas forças, com o nosso esforço, é nos deixar ser tocados e sermos visitados pela bondade, pela graça, pelo amor, pelo poder, pela ação soberana desse Deus que nós servimos, que é gracioso e que às vezes está só esperando que nós peçamos, que nós nos apresentemos diante dele e venhamos derramar o nosso coração. Portanto, não tenha medo de pedir, não tenha medo de pedir que Deus te abençoe, que Deus te faça uma pessoa feliz, realizada, uma pessoa que seja bem-aventurada, porque o bem-aventurado do Sermão do Monte, que Jesus disse que seríamos bem-aventurados, dá a ideia de ser abençoado também. Pessoas felizes, pessoas abençoadas, pessoas espiritualmente resolvidas, agraciadas. Portanto, eu não sei como está a sua vida, como está o seu coração, como está a sua maneira de se ver. Como é que você se vê? Você se vê como alguém realizado, feliz, alguém satisfeito com a sua vida? Ou você gostaria que Deus te abençoasse também? Que Deus fosse favorável e derramasse uma graça especial na sua vida? Então ore, não importa qual é a área. Às vezes o seu casamento não está legal, às vezes você carrega uma tristeza profunda na sua alma que você muitas vezes não consegue resolver sozinho. Às vezes pode ser que você tenha errado e não resolveu o problema da culpa, e essa culpa lhe acompanha. Você tenha sido frustrado com alguma coisa e não conseguiu resiliência suficiente para superar e para retomar a sua vida. Eu não sei qual a área que você não pode caminhar sozinho ou não consegue resolver-se sozinho. Peça a bênção de Deus. Peça que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. É parte da natureza de Deus nos abençoar. Ok? Portanto, mesmo que você no momento esteja propenso a uma vida comum, a uma vida marcada até pela dor, pela infelicidade, eu não sei como você está. Peça a bênção de Deus, peça uma vida com significado, uma vida com alegria, uma vida cheia da paz de Deus no seu coração, na presença do Senhor. Coloque tudo que você está sentindo para o Senhor. Ore. Peça que Deus te abençoe. Segundo pedido dele, que me alargues as fronteiras. Ele diz que me abençoes e me alargues as fronteiras. Aqui tem a ver, queridos, com uma vida abundante, que a Bíblia diz que Jesus Cristo veio nos dar. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Isaías também profetizando sobre o povo que estava no cativeiro, estava voltando para uma vida difícil. Isaías diz: alargue as fronteiras das tuas tendas. O Senhor alargará as tuas tendas. Isso aqui está falando de crescimento. Está falando de uma vida com maior impacto e maior influência na sociedade, com mais recursos. Portanto, ele olha o seu contexto e ele conclui: eu não nasci só para isso, eu não nasci só para viver isso. Senhor, me alargues as fronteiras, me dê mais influência, me dê mais conhecimento, me dê a oportunidade de fazer novos cursos, de crescer na vida. Não é pecado você ter sonhos, não é pecado você ter ideais, não é pecado você ter visão, não é pecado você ter ambições, né? Tendo ambições aqui como projetos de crescimento, que glorifiquem a Deus, que te faça um abençoador também de pessoas e de vidas. Ele pediu isso: Senhor, me alargues as fronteiras, me dê mais influência.
Portanto, quando você tem uma vida abençoada, submissa aos planos de Deus, uma vida responsável, que não negocia valores e que teme a Deus e que anda no caminho do Senhor, você pode orar para que Deus te faça próspero. Prosperidade, não essa prosperidade que está aí na teologia da prosperidade, onde busca a Deus só para ter as bênçãos de Deus. Prosperidade em todos os sentidos, começando com a presença de Deus na vida, a bênção de Deus na sua vida, a aprovação de Deus na sua vida. O coração inclinado a fazer a vontade de Deus. Você pode orar por prosperidade, porque prosperidade é um dos sinais da eleição. Dizia Calvino, o eleito é próspero. O eleito prospera. Então peça para que Deus possa abençoar sua vida, seus estudos, seu negócio, suas finanças. Para que você possa ter mais e possa até fazer mais pelo reino de Deus, pelas pessoas, pela igreja. Seu chamado é para fazer a obra de Deus aqui na terra. Peça para Deus alargar as fronteiras. Quanto mais influência você tiver, quanto mais espaço você conquistar, mais bênção você será. Mais instrumento de Deus você será na igreja. Você terá influência em algum lugar que Deus te colocar para você ser bênção. Porque você é um abençoado. Você já pediu no primeiro, lá na primeira petição, me abençoe, Senhor. Não faça a minha vida ser aquele que causa dores, mas aquele que causa vida, que causa alegria, que traga paz, que traga bênção para a vida das pessoas. Você não nasceu para causar dores. Você não nasceu para ser uma pessoa destinada ao fracasso, à derrota, ao choro, ao lamento. O Senhor quer trocar o seu choro, o seu lamento pelo riso, pela alegria, pela festa. Trocar os panos de saco, de cinza, por cânticos de louvor a Ele. Então peça ao Senhor para você ser um homem de influência, uma mulher de influência. Que o Senhor alargue a sua fronteira. Ouse orar como Jabez, que me alargue as fronteiras. Terceiro pedido dele, que seja comigo a tua mão, ele diz. Que seja comigo a tua mão. Esse pedido significa que Jabez quer não só a proteção de Deus, mas ele quer ser usado por Deus. Ele quer que a mão de Deus conduza-o na vida. E que aquilo que ele faz e aquilo que ele decide seja guiado por esta mão. A mão aqui, no sentido do Antigo Testamento, no sentido bíblico, a mão significava direção, proteção, significava poder, transmissão de poder, licença para fazer as coisas em nome de Deus. Foi isso que Moisés diz, eu só vou se a tua mão estiver comigo. Eu só continuo com esse povo se o Senhor continuar comigo. Portanto, peça a Deus que Ele te conduza nessa vida. Que a sua boa mão te conduza, que você tome as decisões guiadas pela direção do Espírito de Deus. Que você tenha o poder de Deus na sua vida, que você tenha a proteção de Deus na sua vida, que ele vai dizer mais no próximo pedido. Então, se você é uma pessoa abençoada, se Deus alargar as suas fronteiras, que Deus te use, que a mão de Deus te use, que a mão de Deus te proteja do mal, que é o outro pedido que ele vai fazer. Portanto, esse termo na Bíblia é muito importante, significa presença, está em Josué 4:24, Atos 1:21, quando a mão de Deus, e pela mão de Deus se fazia sinais, prodígios, maravilhas. Então, qual foi a última vez que você pediu a Deus para te dar poder espiritual? Para te usar com poder, para que Deus te use com seu poder e que você seja um instrumento dele, do poder dele nesse mundo. Peça a Deus isso. Não poder para você ir para os holofotes e lucrar com o poder que ele te dá. Como muita gente está querendo poder para aparecer, poder para glamour, poder para marketing, poder para ganhar dinheiro, poder para impressionar, poder para ir para a mídia, poder para ter mais recursos pessoais e enriquecer. Não é isso. O Senhor quer te dar poder para você ser um instrumento dele nesse mundo, instrumento da graça, instrumento do seu amor, instrumento do evangelho, instrumento da verdade, instrumento do seu espírito aqui. Que você peça para a mão de Deus estar sobre a sua vida. Na verdade, o que Jabez queria era que Deus estivesse com ele tivesse mais da presença do Senhor, mais do poder do Senhor.
E isso é importante. Lá em 2 Crônicas 16:9, nós lemos que, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Deus quer usar a sua vida. Se você se sente fraco, se você se sente sem influência, ou muitas vezes sem essa força para você viver e para você ser bênção, peça a Deus: Senhor, põe a tua mão sobre a minha vida. Seja comigo a tua mão. Que onde eu for, eu possa ser a tua voz, eu possa ser os teus pés, eu possa ser uma bênção para as pessoas. Ele estará contigo. E se Ele está contigo, você não tem medo. Se Ele está contigo, você tomará as decisões certas. Se Ele estiver contigo, você não precisa ter medo de nada. Se o Senhor estiver contigo, aconteça o que acontecer, Deus estará te guardando, te protegendo, te guiando, te livrando, te usando. Portanto, Jabez pede para Deus o abençoar, em vez de ser um amaldiçoado que causa dores, mas ser um instrumento de bênção. Pede para ter mais influência, largar as fronteiras. Pede agora que Deus esteja com a sua mão dirigindo os seus passos, a sua vida. E ele pede uma quarta coisa: que me preserves do mal e não me sobrevenha aflição. Nós vivemos no mundo mal. Mesmo abençoados, guardados, mesmo querendo fazer o bem, mas nós estamos no mundo mal. No mundo de pessoas más. No mundo de corrupção, no mundo de perseguições. No mundo onde nós podemos ter várias aflições. E Jesus disse que nós teríamos. Mas Ele ora, para que o território que está invadido pelo diabo, esse território onde nós temos que enfrentar guerras espirituais, nós sejamos livres. Que o Senhor nos livre do mal. Que o Senhor esteja nos livrando do mal. Que o Senhor esteja nos protegendo das ações do maligno. Que o Senhor esteja nos protegendo das garras de Satanás e das influências malignas desse mundo. E são muitas, e tem muitas. Portanto, vivemos numa guerra espiritual. O apóstolo Paulo fala isso muito bem em Efésios capítulo 6. Nós precisamos nos revestir das armas, da roupagem que nos protege. A couraça da justiça, capacete da salvação, calçar o evangelho nas botas do evangelho, calçar os pés nas botas do evangelho da paz. Ser cingido, protegido, com o escudo da fé. Empenhar bem aí a espada do Espírito, que é a palavra. Orar. Se preparar para o dia mau, para que nós possamos enfrentar o mal. Portanto, Jabez não esquece desse detalhe. Embora abençoados, embora cristãos, embora sendo bênção, mas nós estamos diante de grandes perigos, de grandes lutas, de grandes desafios. A nossa guerra é contra potestades e principados, diz a palavra de Deus. Contra fortalezas desse mundo tenebroso. Portanto, à medida que nós penetramos mais fundo no reino de Deus, nós vamos entender mais claramente as guerras espirituais que nós estamos para enfrentar. Mas pelo poder de Deus, nós podemos ter certeza que já somos mais do que vencedores. Nós já podemos ter certeza que o Senhor nos livrará das garras do mal, de Satanás. Satanás não toca nos servos do Senhor se Deus não permitir, com um propósito. É isso que nós cremos. Através de Cristo nós podemos viver em triunfos. Somos mais do que vencedores. Portanto, a única coisa que pode quebrar esse ciclo de bênção, de vida abundante, é você se afastar de Deus, se afastar dos caminhos do Senhor. Viver uma vida mundana, de pecado ou longe daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas se você estiver debaixo da graça, protegido pelo Senhor, se você for uma pessoa abençoada, mesmo nas aflições, você vencerá, porque Deus te dará livramento. Portanto, não desperdice o seu tempo com medo, com teorias e teologias furadas que te apavoram. Tenha consciência que o mal existe no mundo,
Os problemas existem, mas maior aquele que está em ti, maior aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Que Deus, então, te ajude. Eu quero concluir dizendo: você crê na graça de Deus? Você crê que Deus pode te abençoar? Você crê que Deus responde oração? Pois ousa orar como Jabez. Busca o Senhor. Não se conforme com a sua vida. Coloque o que não te conforma diante de Deus. Diga o que você quer. Pedi, dá-se-vos-á. Peça segundo a vontade do Senhor e espere que Deus te responda. Creia. Deus atendeu a oração de Jabez. E Deus continua ouvindo orações. E ele diz: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você nem imagina. Portanto, ore por uma vida espiritual, uma vida abençoada, uma vida cheia de influência. Ore por prosperidade, para que você seja bênção. Ore para que Deus te livre. Ore por aquilo que você está necessitando, por aquilo que você percebe que Deus pode mudar na sua vida. Pode ser que não sejam essas áreas, sejam outras. Minhas batalhas são outras que eu tenho colocado diante de Deus. As suas devem ser outras. Mas ore e creia que Deus te escuta e que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.